O contato mais elevado da vida é com Deus. A nossa vida na Terra é feita de contatos. Nós vivemos no mundo em constante contato com os elementos que fazem parte desse mundo. Estamos em contatos com pessoas, com coisas, com objetos, com recursos e resultados. Mas existem níveis diferentes de contatos, uns mais elevados do que outros. O mais básico é com o mundo material. Quem vive nesse nível vive uma vida puramente material. Acima do nível material existe o contato com princípios e com poderes. Quem vive nesse nível se torna uma pessoa poderosa, pelo menos poderosa para os outros. Quem tem contato com esse nível, o nível dos princípios e poderes, pode ser até mesmo uma pessoa admirada pelos outros. Mas isso não significa que a pessoa seja de fato poderosa em si. Esse tipo de pessoa ainda pode ter diversos conflitos internos. Mas, sem dúvida, o mais elevado contato que existe nesta vida é com Deus. Quem vive nesse nível de contato tem contato com a fonte de tudo. E aí sim se torna uma pessoa poderosa em si mesmo. Pode não ser poderosa para o sistema, pode não ser poderosa para os outros, mas é poderosa em si mesma. Esse tipo de pessoa entra em um nível de plenitude de dentro para fora. E esse é o tipo de contato que todos nós deveríamos desejar. A nossa grande busca deveria ser saber entender como acontece o contato com Deus. Porque esse é o contato mais promissor. Porque se trata do contato mais cheio de abertura, mais cheio de possibilidades. Quem está em contato com Deus está em contato com a essência da vida e escapou de viver uma vida vã, uma vida vazia. De acordo com a revelação divina na Bíblia, para você ter contato com Deus depende dos movimentos da sua consciência nessa direção. Depende de você ir na direção certa. E a direção certa é de baixo para cima, da terra para o céu, do material para o espiritual. É isso o que nos revela o capítulo 9 do livro sagrado de Levítico. Esse capítulo nos apresenta um episódio em que o povo de Deus no deserto está se preparando para o contato coletivo com ele. O povo de Israel peregrinando no deserto há cerca de 3.000 anos atrás é convocado para a inauguração do tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel de Deus no meio do povo do antigo Israel. Era uma época em que o povo de Israel era peregrino no deserto e vivia em cabanas, e o templo de Deus entre eles deveria ser móvel. O versículo 1 deste capítulo nos informa que essa inauguração acontece uma semana depois da ordenação do sacerdote Arão. Para esse evento tão importante, 3 classes de pessoas são convocadas: os sacerdotes, que era Arão e seus filhos, os líderes, também conhecidos como os anciãos, e o povo. Se trata de uma comunhão coletiva com Deus, por meio do encontro com Ele, por meio de um contato com Ele. Essa é uma revelação para nós refletirmos, é que Deus tem um povo que é seu, mais do que indivíduos isolados, mais do que cavaleiros solitários. Deus tem um povo e Ele trabalha formulando esse povo no decorrer dos séculos. E a existência desse povo nos ensina o princípio da unidade, porque em Deus existe unidade e é por meio da unidade que Ele criou todas as coisas. Deus quer que os participantes do seu povo aprendam a unidade convivendo com outros indivíduos do seu povo. Então, nós temos aqui o povo reunido para um contato coletivo. E nesse contato nós encontramos diversas mensagens de Deus passadas através dos sacrifícios. Outra coisa que esse capítulo 9 de Levítico vai nos mostrar é o processo até o contato. O processo revelado nos sacrifícios. No Antigo Testamento, Deus ensinava através dos sacrifícios. Os sacrifícios era a linguagem da antiguidade. Não apenas Israel, mas os países vizinhos praticavam nos cultos, na sua adoração, a linguagem dos sacrifícios. Deus ensinou para Israel
a utilizar sacrifícios de formas diferentes, e Deus usava essa linguagem para transmitir a sua palavra. E nos sacrifícios da inauguração do tabernáculo, nós encontramos passos para termos a comunhão com Deus. O versículo número 2 nos diz que acontecem 3 sacrifícios. Esses sacrifícios envolvem os sacerdotes e depois o povo. E esses sacrifícios são o sacrifício do pecado, o sacrifício do holocausto e o sacrifício pacífico. O sacrifício pelo pecado tinha o objetivo de remover a culpa. O sacrifício de holocausto tinha o objetivo de celebrar a comunhão do fiel com Deus. E o sacrifício pacífico tinha o objetivo de expressar a gratidão do fiel para com seu Senhor. Dos versos de 8 a 11, a Escritura nos mostra o sacrifício pelo pecado. Nada acontece na presença de Deus sem que antes seja resolvido o problema do pecado. E nesses versos nós vemos os detalhes desse sacrifício. Primeiro acontece a degola. O animal é degolado. O sangue é borrifado no altar, nas pontas do altar de bronze e na base do altar de bronze que ficava do lado de fora, no pátio, do lado de fora do templo. É o lembrete realista de que a vida se esvai. A vida é imperfeita e, portanto, esta vida é mortal. O próximo passo é a queima. É quando as vísceras do animal são queimadas no altar. As vísceras mostram que o corpo do animal foi aberto para que o seu interior seja exposto. O interior deve ser exposto diante de Deus, através da sinceridade. O adorador deve se abrir completamente na presença do seu Deus. E o último passo desse sacrifício do pecado é o descarte. É quando a carcaça é queimada no lugar que era o lixão. Um sinal claro de que, para a santidade de Deus, este corpo não é suficiente, porque este corpo não é original. Não foi esse o corpo que Deus planejou para nós, o que significa que Deus ainda vai nos revelar qual é o corpo perfeito. Deus vai resgatar o nosso corpo para que seja manifestado o corpo original. Na verdade, Deus já revelou isso na história através do corpo ressuscitado do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse sacrifício mostra que a comunhão com Deus começa quando temos consciência do nosso pecado, da nossa falha, do nosso erro, de que somos erráteis, de que nós nos afastamos da santidade original de Deus. É aí então que nos versos de 12 a 14, essa escritura nos mostra o outro sacrifício, que era o sacrifício do holocausto. O holocausto era um símbolo de devoção. O adorador celebra a sua comunhão com Deus. Depois que o pecado está resolvido, vem a comunhão com Deus que deve ser celebrada. Encontramos os detalhes desse sacrifício nesses versos. E começa com a degola. É, de novo, o lembrete de que esta vida é imperfeita e a nossa vida se esvai. O segundo detalhe desse sacrifício é a queima. As vísceras são separadas, retiradas do interior do corpo, e o corpo do animal é cortado, é esquartejado, e tudo é queimado sobre o altar de bronze. Observe que aqui não existe o descarte, o corpo não é jogado no lixão, porque o objetivo aqui é a comunhão com Deus, e na devoção a entrega tem que ser total. Na nossa comunhão com Deus, a entrega deve ser total. Tudo deve ser entregue diante do Senhor. E em seguida, dos versos 18 a 21, a Escritura nos mostra o outro sacrifício, que era o sacrifício pacífico. O objetivo desse sacrifício era a gratidão diante de Deus. Estando em comunhão com Deus demonstrada no holocausto, nós podemos perceber as suas bênçãos. Bênçãos essas presentes em nossa vida, ao ponto de nós pegarmos esses elementos dessas bênçãos percebidas e entregar para Ele em oferta de gratidão. Esses versos nos mostram os detalhes desse sacrifício. Primeiro tem a degola, de igual forma nos lembrando de que esta vida é passageira e imperfeita. Em seguida vem a queima. Na queima, da mesma forma que anteriormente, as vísceras são separadas do corpo e vísceras e corpo cortado são queimados sobre o altar de bronze.
Só que tem um detalhe a mais que não estava presente no holocausto, é que aqui existe a porção do sacerdote. Ele podia pegar a parte maciça da carne do animal e dividir com o sacerdote, transmitindo para nós a revelação de que a gratidão pode e deve ser compartilhada. Aquilo que nos enche de gratidão, as bênçãos de Deus presentes em nossa vida, nós podemos tomar como motivo de gratidão e podemos compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, você percebe nesses sacrifícios que existe uma evolução. Começa na realidade triste do pecado e termina na realidade alegre da gratidão. Primeiro, eu tomo consciência dos meus pecados, da minha necessidade de Deus e da minha necessidade do seu perdão. Depois de tratar o meu pecado, então eu estou em comunhão com Deus. E, estando em comunhão com Deus, eu posso perceber as suas bênçãos em toda parte. Então eu sou grato. A vida vai ficando preenchida. Vejo bênçãos ao meu redor e eu posso compartilhar com as outras pessoas. Portanto, a palavra de Deus nessa escritura nos mostra que o contato com Deus só é possível através de um despertar espiritual. Um despertar que começa na triste realidade do pecado, no fato de que eu tenho uma necessidade espiritual, no fato de que eu sou incompleto e imperfeito, mas termina com a realidade alegre das bênçãos do Senhor. Começa na tristeza do nosso pecado e termina na alegria da gratidão. Longe da presença de Deus, eu só sinto o peso esmagador do meu pecado e das minhas faltas. Mas, em contrapartida, em comunhão com Deus, eu só tenho gratidão. Quando uma pessoa se sente grata, é quando se sente completa, resolvida. O resultado do contato com Deus é isso: plenitude, completude, transbordamento. Isso me faz lembrar o testemunho impactante do professor Luiz Saião. Ele foi órfão de pai e mãe, e nisso desenvolveu uma revolta, e vivia de casa em casa de parentes porque ninguém o suportava. Morava então com um tio, cuja esposa lhe ensinou cânticos da igreja, até que um dia, revoltado, no quintal, debaixo de uma mangueira, ele começou a cantar essa música: "É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz." Naquele momento, ele entendeu a essência da mensagem de Cristo. E então, se entregou a Cristo naquele momento. E naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu de verdade. E de manhã, quando ele acordou, ele descobriu que a natureza era linda e exuberante, porque não havia mais o peso do seu pecado. Essa é a supremacia do contato com Deus. Em contato com Deus, acontece a elevação. A gente começa na baixeza do nosso pecado e termina nas alturas da satisfação da alma, da gratidão do coração. Quanto a você, não fuja da mesa com Deus. Resolva os seus pecados com o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus na cruz. Depois, você aprenderá a viver o contato com Deus. Daí para frente, você verá muitos milagres de gratidão, milagres de paz, milagres de leveza, milagres de plenitude. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.